Nesse vídeo a gente vai ver como utilizar a tela de produção do MobCloud e os recursos que existem nela. Então eu vou entrar aqui, clicar em entrar no MobCloud e vou acessar a tela de produção. Clico em entrar também e nesse momento eu vou ver todos os serviços que estão pendentes de produção na minha empresa. Então eu tenho aqui por ordem do mais antigo para o mais novo, então os mais novos ficam por baixo. E aqui a gente pode ver o número de serviço. Aqui, se você passar o mouse em cima, você vai ver quantos deslocamentos de serra, quantos metros de fita, chapas, peças e demais informações nós temos nesse serviço. Aqui temos o nome do cliente, quem enviou o pedido. E aqui nós temos o processo, ou os processos de produção. Então aqui marcando corte efetuado, eu digo que esse serviço já está cortado. BD é borda e FR é furação. Ao final desse processo, quando estiver todos os processos terminados, eu clico em marcar como produzido e o serviço já não vai estar mais listado na minha produção. Seguindo aqui nos recursos que nós temos nessa tela, clicando aqui em plano de corte, eu vejo o plano em detalhes, já com as medidas, né? Então aqui eu tenho as medidas das chapas, aqui eu tenho o resumo da lista de peças e aqui eu tenho todos os layouts que eu tenho nesse serviço. O Bianco Ártico de 18, nós temos 3, 4, 5, 6 e 7. Carvalho Atenas, layout 8 e 9. O Carvalho de 18 mm, o layout 10 e 11. E o Carvalho de 15, o layout 12. Então aqui nós temos um resumo, né, de todas as chapas que vão ser cortadas. Aqui eu posso imprimir as etiquetas. Isso vai ser utilizado para você só se você tiver uma impressora Zebra ou uma impressora que vai imprimir todas as etiquetas de uma vez. Posso consultar os materiais, a quantidade de peças que existem nesse serviço. Então tenho aqui chapas, fitas e todas as peças que estão contidas nesse serviço. Posso também baixar os arquivos de furação. Caso eu tenha um centro de furação na minha empresa que utilize os arquivos que vão ser gerados pelo MobCloud, eu posso baixar eles aqui. E também posso baixar os arquivos de corte, caso tiver uma seccionadora ou uma router CNC funcionando na minha produção. E por último, se eu estiver usando o assistente de corte, eu clico nesse botão. Então vamos supor que eu esteja acessando essa tela por um tablet e queira utilizar o assistente de corte. Clicando ali no assistente, ele vai me abrir essa tela aqui, onde eu posso selecionar o layout que eu quero e executar os cortes. Então eu vou pegar esse layout do Bianco Ártico, layout 2, e vou clicar aqui em Iniciar Assistente. Então imagine que eu esteja abrindo isso de um tablet e a hora que eu cortei essa primeira peça, por exemplo, eu clico nela e a etiqueta vai ser impressa. Terminei o corte da segunda peça, clico e a etiqueta será impressa. E assim por diante em todas as peças desse serviço até que eu o termine. E a hora que eu terminei, eu dou aqui um Finalizar Layout e essa chapa vai ficar sinalizada com verde aqui, significando que eu já terminei de cortá-la. Essas outras que ainda não estão marcadas com verdinho, quer dizer que ainda não foram processadas. Um outro ponto muito importante aqui na tela de produção é que se você quiser retornar um serviço para a tela de orçamentos, para a tela de gerência, você pode fazer isso através desse botão amarelo. Então, mesmo aqui com as etapas finalizadas, eu clico em Retornar Pedido. Clico novamente em Retornar e esse serviço já não vai mais estar aqui na tela de produção. Ele foi lá para a tela de gerência. Vamos acessar aqui o MobCloud novamente, clicar em Gerência, e aqui está ele, o serviço que a gente acabou de retornar da produção. Assim eu posso clicar nele novamente e fazer edições, ou retornar para o meu cliente ou projetista, fazer as edições que são necessárias antes de eu enviar ele para a produção novamente. E para enviar para a produção, basta eu clicar aqui em Aprovar para a produção, que ele vai cair na minha tela de produção em seguida. E por último, aqui na tela de produção nós temos os serviços produzidos, ou seja, que já foram finalizados, ficam todos listados aqui nessa tela, facilitando a consulta futura dessas informações. E eu também tenho aqui em BI Produção a quantidade de chapas, fitas e peças que estão pendentes de produção na minha empresa. Então fica fácil de eu ver quantas chapas, quantos cortes, furos, peças, metros de fita e usinagens para serem executados estão pendentes. E aqui também eu tenho uma listagem dos serviços que estão pendentes de produção. Dessa forma fica muito mais fácil de eu gerenciar tudo que está em andamento na minha fábrica. Eu também posso baixar essa listagem clicando aqui
e baixe os resultados em Excel, por exemplo. Assim eu posso consultar tudo isso facilmente numa planilha. E por fim, uma coisa muito importante que você pode fazer também na tela de produção do MobCloud é trocar a linha de produção. Então, por exemplo, se eu quiser trocar esse corte aqui de manual para router, eu clico aqui na linha de produção e troco para router. Clique em confirmar e pronto, o pedido vai ser reotimizado, ou seja, os arquivos vão ser gerados para a minha router CNC, para a minha seccionadora ou para outra máquina que eu queira cortar eles, bastando eu fazer esse processo aqui na linha de produção, que o arquivo já vai ser gerado corretamente. Então, dessa forma, eu tenho flexibilidade na minha tela de produção do MobCloud para produzir na máquina que eu desejar naquele momento.